Bom, eu tenho desenhado para Líder, que é a terceira coleção que eu participo. É uma empresa muito legal de trabalhar, é uma empresa muito dedicada a fazer bem o produto. Isso não é absolutamente comum em uma empresa que encontra muito problema. Então é uma empresa muito... É um prazer muito grande de trabalhar com quem se preocupa com o produto tanto quanto o profissional que desenha. Eu particularmente, eu trago para mim uma visão de design, tentando entender o processo criativo de uma maneira diferente. Assim, eu normalmente não tenho muito aquela inspiração muito filosófica, aquela história do produto. Criar não é uma atividade muito fácil, né? E eu acho que nós não nascemos criativos, nós nos tornamos criativos. E o que nos torna criativos é o repertório que a gente vai acumulando, né? E aí o que eu busco fazer para criar é buscar coisas que me deem um insight inicial, que me deem um start de início de projeto, uma imagem interessante que eu consiga extrair uma forma daquela imagem de uma montanha, de uma duna, da água, mas enfim, algo que eu uso como o início do projeto. Então aqui no buffet ele chama modernista. E nesse caso especial eu tentei buscar referência na arquitetura. E eu estou vivendo um momento aí de vida pessoal que eu estou construindo a minha casa. Então eu estou convivendo muito com a coisa do concreto, que eu estou fazendo uma casa com muito concreto aparente, com as esquadrias todas em preto e tal, é aquela coisa bem modernista, bem minimalista. E aí eu fico vendo os pedreiros trabalhando, amarrando os vergalhões, fazendo toda aquela estrutura de metal. E veio a ideia de criar um produto que trouxesse um pouco essa história, né? Então as portas, elas têm as molduras, né? Como se fosse a moldura de uma porta, de uma janela. E aí a gente tem aqui, é uma lâmina de pedra, para trazer um pouco a referência do concreto, enfim, trazer um elemento novo para o mobiliário, pouco utilizado. Os pés de metal, normalmente, em qualquer tipo de móvel que a gente precisa de um pé central, normalmente é tido como um detalhe feio, então se busca esconder o pé central. No sofá, ninguém quer ele aparente, no móvel também. Então eu preferi assumir, eu falei, vou pôr um pé central e ele vai fazer parte do elemento do desenho como um todo. E aí eu trouxe essa coisa um pouco de ver os pedreiros amarrando metal para fazer toda a estrutura, de fazer os pés como se fossem os vergalhões e enfim, fazer o metal como se ele estivesse amarrando esses pés que vão dar estrutura para esse bloco de madeira. Né? Porque um aparador é um blocão de madeira, esteticamente pesado, né? Se a gente analisar ele, meio que análise semiótica, assim, né? Isso é o que? Você tem uma sensação de peso, é um bloco fechado, quadrado. Então eu preciso trazer um elemento que eu torne isso um pouco mais leve, para que eu consiga harmonizar o desenho. Né? Porque eu preciso de um desenho que se comunique com o olhar de quem observa. E eu preciso conquistar o olhar de quem observa. Então o meu processo criativo ele é muito de análise, de comportamento, de como as pessoas vão perceber o produto, como esse produto vai se comportar nos ambientes. O produto que eu estou criando precisa de um ambiente muito específico, ou ele pode ser um produto que pode servir de coringa para muitos ambientes. Eu procuro pensar muito nisso na hora que eu estou criando, como o meu produto se comporta, tanto para quem observa, tanto para o lugar onde ele vai estar. Normalmente esse é um das minhas premissas de projeto, das diretrizes que eu sempre coloco quando eu desenho qualquer coisa. Se eu acho que o produto não vai se comportar bem diante dos olhos das pessoas, o produto não está bom, eu volto e redesenho. E nesse sentido eu estou redesenhando tudo o tempo inteiro, porque em algum momento eu sempre vou achar que alguma coisa podia ser melhor. E eu acho que o resultado, nos meus produtos, por exemplo, porque eu me preocupo muito e faz parte da criação o domínio da técnica. Então o resultado do produto ele não é só um resultado artístico. Ele não,
o resultado desse desenho, ele não teve preocupado só com estética, ele teve constantemente preocupado em como isso sai do papel. Eu, como um profissional criativo que busca levar soluções para a indústria, eu acredito que eu não posso levar uma estética bonita, eu preciso levar uma solução industrial. O produto precisa sair do papel, a fábrica não vai contratar um profissional que leva uma bucha. Então eu procuro entregar os produtos que eu desenho na melhor solução técnica já possível, pensando por que máquina vai passar, quanto vai custar. Eu vivi 7 anos dentro de uma indústria antes de abrir meu negócio, né? de viver uma vida profissional independente. Então eu vivi 7 anos vendo uma indústria funcionar. E aí eu não consigo me limitar a desenhar estética. Acho que a criatividade mesmo, ela se constrói em função do domínio técnico, desse repertório todo, de entender a cabeça das pessoas, porque uma coisa que eu acho legal de design é que eu não desenho para mim, eu desenho para os outros. Então eu preciso entender quem são os outros, e esses outros pensam diferente do que eu penso. E aí entra a solução técnica, como vai ser produzido, em que material, quanto custa, como distribui. Tudo isso traz essa estética. Eu não faço arte. O design é um processo, né, que pode resultar não necessariamente em um produto físico, né? Então, enfim, esse tempo de vivenciar a fábrica ajudou a moldar meu pensamento para poder levar um trabalho maduro para as fábricas, né?